Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Ilha do Céu Limite. Zhaofeng era o único que restava em toda a prova. Nos últimos 1000 anos, ninguém mais havia chegado a essa etapa. Depois de inspecionar o Oceano de Vinhas por um longo tempo, Alfeng confirmou que Beimoi havia sido expulso. Ele suspirou em seu coração. Beimoi era um oponente com grande sorte e poder, mas acabará saindo por causa disso. O culpado, seus globos oculares girando com ar de superioridade, tinha um olhar cheio de astúcia. Certo, agora se comporte. Zhaofeng olhou para o pequeno gato ladrão. Ele já podia imaginar Beimoi reclamando dele para os anciões. Beimoi podia ser arrogante e sem emoções, mas será que ele deixaria passar facilmente depois de ser enganado a tal ponto? O pequeno gato ladrão balançou a cabeça, indicando que não causaria mais problemas. Em seguida, bocejou e sentou no ombro de Zhaofeng. Algumas horas depois, Zhaofeng retornou ao tesouro do castelo. Faltam menos de 10 dias. Zhaofeng examinou todo o tesouro. Na realidade, ainda havia muitos lugares na Ilha do Céu Limite que continham tesouros e oportunidades, como o jardim onde Beimoi foi e a torre alta onde Yangan esteve. Mas Zhaofeng ainda escolheu este lugar. Os itens aqui eram todos preciosos. O risco era baixo, com resultados garantidos. Os olhos negros do pequeno gato ladrão brilharam enquanto ele corria pelo tesouro. Logo, Zhaofeng confirmou seu novo alvo. Era um pedaço de jade estranho, de aparência comum, mas seu olho esquerdo podia sentir um poder dentro do jade que o fazia se sentir extremamente confortável. O pequeno gato ladrão acenou suas patas em direção a uma moeda antiga e sinalizou para Zhaofeng ajudá-lo. Zhaofeng sorriu com desdém, aquela moeda antiga parecia apenas um artefato puro. Embora seu material parecesse especial, não tinha outros atributos. O gatinho ficou um pouco frustrado e acenou para a moeda novamente, simbolizando sua importância. Pare de causar problemas para mim. Zhaofeng nem se preocupou em ouvi-lo e começou a atacar a formação que protegia o jade com seu punho de vento e trovão. O pequeno gato ladrão ficou decepcionado, irritado, mas impotente. Seu dono obviamente não ia ouvi-lo. O gatinho pulou na frente da formação que protegia a moeda. O pequeno gato ladrão agitou suas patas e começou a atacar a formação continuamente. Assim, um gato e um humano atacavam seus respectivos alvos separadamente. Se os dois trabalhassem juntos, seria mais eficiente, mas não havia nenhum sinal de colaboração entre eles. Em um piscar de olhos, 6 ou 7 dias se passaram. Zhaofeng revelou um sorriso vitorioso ao destruir a formação. O pequeno gato ladrão, por outro lado, só havia quebrado 60% da sua formação. Mesmo assim, Zhaofeng ficou surpreso. Era necessário ter um poder de ataque equivalente ao quarto céu, ou a recuperação das formações superaria o dano causado. Zhaofeng inspecionou o jade em sua mão. Ele não parecia especial, mas quando ele o segurou, uma aura pacífica se espalhou por seu corpo, como se estivesse tomando um banho relaxante. Sem perceber, o cansaço e as feridas de Zhaofeng começaram a se recuperar. Este jade tem o poder de cura! Zhaofeng exclamou. O pequeno gato ladrão, no entanto, mostrou desdém. Faltavam apenas 2 ou 3 dias para a próxima rodada de perseguição começar. Zhaofeng suspirou e decidiu ajudar o gato. O histórico do felino era misterioso, e ele parecia ter um vasto conhecimento. Os itens que ele queria talvez não fossem simples. O gato e o humano atacaram juntos a formação que protegia a moeda antiga. 2 dias depois, com um craque, a formação se quebrou. Mova-se! Zhaofeng se moveu rapidamente e agarrou a moeda. O pequeno gato ladrão foi ainda mais rápido que ele e correu para frente, mesmo com o risco de se machucar com Zhaofeng. Embora isso fosse esperado, Zhaofeng não fez nada, com medo de machucar o gatinho. O pequeno gato ladrão olhou cautelosamente para Zhaofeng, mas ainda não se sentiu seguro e engoliu a moeda. Zhaofeng revirou os olhos, o gato ladrão não era um avarento comum. Ele só estava curioso sobre o propósito da moeda. Ele a havia inspecionado com seu olho esquerdo e, além de ser feita de um material especial, não havia nada de especial nela. Zhaofeng não perdeu muito tempo com isso, pois precisava se preparar para a próxima rodada. Ele calculou que haveria 3 ou 4 monstros de metal negro desta vez, com velocidade pelo menos equivalente ao quinto céu. Como ele enfrentaria isso? Heisial normais seriam inúteis. Os monstros de metal negro só eram limitados em velocidade, em termos de ataque e defesa, provavelmente eram ainda mais poderosos que os Heisial. Quase não existiam seres capazes de enfrentar 4 monstros de metal negro de uma vez. Parece que apenas o Rei das Vinhas e o Monstro da Montanha podem lidar com eles. Zhaofeng murmurou. 3 ou 4 monstros de metal negro eram simplesmente aterrorizantes. Além dos poucos seres proibidos na Ilha do Céu Limite, nada mais poderia detê-los. Zhaofeng foi primeiro até o Oceano de Vinhas e o inspecionou novamente.
Embora o oceano parecesse calmo, Alfeng sentiu uma leve ameaça vindo dele. O pequeno gato ladrão balançou a cabeça, sinalizando para Zhaofeng não tentar. Vou acreditar em você desta vez. Zhaofeng se virou e partiu com o gato. No instante em que os dois saíram, ondas caóticas começaram a aparecer no oceano. Os rugidos baixos e assustadores eram aterrorizantes. Algumas horas depois, Zhaofeng chegou diante de uma montanha. O pequeno gato ladrão ficou pensativo enquanto olhava para a montanha à sua frente. Zhaofeng ficou um pouco impressionado com o conhecimento do gato. Ele suspeitava se o gato era uma nova forma de vida. Gatos eram mamíferos, e nenhum mamífero nascia de ovos. Mesmo que o gato tivesse acabado de nascer, não havia como ele ter tanto conhecimento. O tempo passou rapidamente. A terceira rodada de perseguição estava prestes a começar. De repente, 4 pressões familiares apareceram ao seu redor. 4 portas brilhantes surgiram, e uma figura enorme saiu de cada uma. Instantaneamente, 4 auras do reino do espírito verdadeiro avançaram. Era o suficiente para forçar um cultivador normal do reino ascensionado a cuspir sangue. Zhaofeng circulou seu poder de linhagem ao máximo e também preparou seu manto da sombra Yin. Os 4 monstros de metal negro tinham velocidade comparável ao quinto céu do reino ascensionado e saltaram em direção a Zhaofeng, atacando-o. O poder combinado de 4 existências do reino do espírito verdadeiro era suficiente para destruir uma pequena montanha. A figura transparente de Zhaofeng saltou no ar. Em um instante, seu verdadeiro poder e seu poder de linhagem explodiram. Usando o poder do manto da sombra Yin, sua velocidade até superou o sexto céu. Embora fosse apenas por um instante, o preço pago foi alto, 1/5 de seu poder de linhagem foi consumido. Abaixo dele, a montanha tremeu, e a poeira cobriu tudo em um raio de 2 quilômetros. Era difícil imaginar o quão poderosos eram os ataques combinados dos 4 monstros do reino do espírito verdadeiro, capazes de destruir uma pequena montanha. O plano funcionou. O coração de Zhaofeng se acalmou, ele estava usando o ataque combinado dos 4 monstros para despertar o monstro da montanha abaixo. Nesse momento, ele acelerou para cima com toda a sua velocidade e sacou seu arco e olhou. 8 flechas perfuraram o ar, com 2 explodindo em cada monstro. Embora não pudessem selá-los, podiam retardá-los um pouco. Nesse momento, Zhaofeng estava 100 metros no ar, olhando para a área envolta em poeira abaixo. Um rugido profundo ecoou da montanha. Aquele som era como um sino, sacudiu os céus e rachou o chão. Até mesmo alguns relâmpagos riscaram o céu. Meu Deus! O coração de Zhaofeng tremeu. Que tipo de poder era aquele? Apenas o som de seu despertar fez os céus tremerem. Em seguida, uma cena ainda mais aterrorizante se desenrolou. A poeira que cobria algumas milhas foi puxada para baixo por uma força desconhecida. Em um piscar de olhos, a poeira desapareceu. Que tipo de habilidade era aquela? Apenas um pensamento fez a poeira em vários quilômetros cair no chão. A montanha abaixo tremeu, como se algo estivesse despertando. Esse provavelmente era o monstro da montanha que Zhaofeng imaginara. Os 4 monstros de metal negro caíram no chão e não se moveram mais. O quê? Até aqueles do reino do espírito verdadeiro não puderam fazer nada. Zhaofeng inspirou fundo, surpreso. Os corpos dos 4 monstros de metal negro se estilhaçaram. Zhaofeng maximizou todo o seu poder e continuou a subir pelos céus. O pequeno gato ladrão pulou para dentro da bracelete espacial. Uma força de atração aterrorizante engoliu Zhaofeng. Zhaofeng imediatamente cuspiu sangue e sentiu que seu corpo estava prestes a explodir. Ele podia imaginar seu fim sendo o mesmo que o dos monstros de metal negro. Embora estivesse extremamente longe do monstro da montanha e apenas 10% de seu poder o atingisse, não havia nada que ele pudesse fazer. Nessa situação desesperadora, Alfeng circulou tudo em seu corpo ao máximo, verdadeiro poder, poder de linhagem e a luz azul em sua cabeça. No entanto, diante de um poder absoluto, nada poderia detê-lo. De repente, Zhaofeng pareceu ter um momento de iluminação. Não importa o quão inteligente ou astuto alguém fosse, seu uso era limitado diante de um poder absoluto. O token do cristal flutuante dentro dele subitamente se moveu, e um brilho verde transparente envolveu Zhaofeng. O último participante desapareceu da Ilha do Céu Limite. A montanha diante dele agora havia se transformado em um monstro com centenas de metros de altura. Uma linhagem ancestral tão pura. E aquele gato, ele é. Os olhos dourados do monstro da montanha brilharam. Um momento depois, ele suspirou profundamente, fazendo as nuvens tremerem, e se fundiu no chão mais uma vez. Zhaofeng apareceu em uma dimensão branca e reluzente. Focando seus olhos, ele percebeu que aquele lugar era formado por cristais primais brancos especiais. O token do cristal flutuante e o selo de trovão do cristal flutuante apareceram e começaram a flutuar acima de sua cabeça. Pontos por passar das etapas, 720.
Pontos de desempenho, 1350. O selo de trovão do cristal flutuante concede 500 pontos extras. Pontuação final, 2570. Participante, sua pontuação excedeu 1000, e você receberá o tratamento mais alto do Palácio do Cristal Flutuante. Uma voz soou na mente de Zhao Feng. Pontuação final, 2570. Participante, sua pontuação excedeu 1000 e você receberá o tratamento mais elevado do Palácio do Cristal Flutuante. Zhao Feng estava de pé no salão de cristal branco, com o rosto pálido, e limpou o sangue dos lábios. Antes de morrer, a cena do monstro da montanha o havia chocado. Diante daquele poder, até mesmo os do reino do espírito verdadeiro eram como formigas. Uma luz branca envolveu Zhao Feng, enviando uma onda de calor por todo o seu corpo que curou seus ferimentos. Essa onda de calor era semelhante à do jade que Zhao Feng havia obtido do tesouro e tinha propriedades curativas. 2570 parece ser muito alto. E ainda recebo o tratamento mais elevado. Zhao Feng saiu de seu transe e começou a refletir sobre o que a voz havia dito. Ele foi o último a sair do teste, o que significava que ele definitivamente ficou em primeiro. Mas foi também por isso que ele não pôde comparar sua pontuação com a dos participantes anteriores. Geralmente, apenas uma pessoa a cada 1000 anos ultrapassa a marca de 1000 pontos. Quanto à sua pontuação, ela superou o recorde mais alto já registrado no Palácio do Cristal Flutuante nos últimos 10.000 anos. A figura de um homem alto e imponente surgiu do nada. A figura era formada por luzes brancas, e embora não fosse real, possuía um certo grau de inteligência. Zhao Feng olhou atentamente e percebeu que os traços desse homem lhe pareciam vagamente familiares. De repente, ele se lembrou do jovem chamado Li Ji na ilusão do cânion. Você é Li Ji? Zhao Feng não pôde evitar a pergunta. Os dois eram muito parecidos, a única diferença era que o homem diante dele era mais maduro. Eu sou o Li Fuji. A figura que você vê agora é apenas um pensamento do meu verdadeiro eu. O homem explicou. Zhao Feng estalou a língua. O homem não era uma forma de vida real, mas tinha inteligência. Nesse momento, o pequeno gato ladrão saiu do anel interdimensional e, sentado no ombro de Zhao Feng, observou o homem com curiosidade. Quando o homem viu o gato, um breve choque passou por seus olhos, mas ele não perguntou nada. Participante, sua pontuação excedeu 1000 e você pode receber os seguintes benefícios. Usar seus pontos para trocar por habilidades, armas e outros itens. Pedir que eu faça qualquer coisa dentro das minhas capacidades. Claro, isso custará uma quantidade correspondente de pontos. Receber uma herança simples gratuitamente. O homem luminoso falou. 3 benefícios no total? Zhao Feng mergulhou em pensamentos profundos. Pelo que ele sabia sobre o teste do Palácio do Cristal Flutuante, os participantes normais só recebiam o primeiro benefício. Quanto ao segundo, ele nunca tinha ouvido falar, mas sobre o terceiro, ele se lembrava do primeiro ancião mencionar, havia chances de heranças durante o teste. Minha maior vantagem é o segundo benefício, pedir qualquer desejo. Zhao Feng ponderou, mas primeiro precisava entender como trocar seus pontos. Informações começaram a surgir em seu token do Palácio do Cristal Flutuante. Primeiro, como Zhao Feng havia obtido seus pontos. 20 pontos por passar pelo primeiro estágio. 30 pontos por passar pelo segundo estágio. Quanto ao terceiro estágio, os pontos eram calculados com base no tempo em que a perseguição durou. Nos primeiros 10 dias de perseguição, ele ganhava 10 pontos por dia. Portanto, Zhao Feng recebeu 100 pontos pela primeira fase da perseguição. Isso só foi completado por Zhao Feng, Bei Mo e Egan. Nos próximos 10 dias, ele ganhava 20 pontos por dia, dando a Zhao Feng outros 200 pontos. Apenas Zhao Feng e Bei Mo conseguiram completar essa fase, sendo Zhao Feng o único a sobreviver à terceira rodada de perseguição. Zhao Feng só sobreviveu um dia da quarta rodada antes de ser morto pelo monstro da montanha. Portanto, a pontuação de Zhao Feng por passar pelos estágios foi 720. Minha pontuação por desempenho é enorme, 1350. Zhao Feng analisou com mais detalhes. Cada monstro de metal negro morto dava 100 pontos, e como Zhao Feng matou 8, ele ganhou 800 pontos. Bei Mo não matou nenhum monstro. Isso significa que há pelo menos 800 pontos de diferença entre nós, somando ao fato de ele ter durado menos que eu, a diferença é de pelo menos 1000. Um sorriso surgiu nos lábios de Zhao Feng. Isso significava que mesmo o segundo colocado tinha uma diferença de pelo menos 1000 pontos em relação a ele. Zhao Feng então começou a buscar informações sobre os itens que poderiam ser trocados. Habilidade mortal de classe superior, 80 pontos cada. Arma mortal de grau superior, 100 pontos cada. Habilidade espiritual de classe inferior, 400 pontos cada. Arma espiritual de grau inferior, 500 pontos cada. Os itens que Zhao Feng viu eram todos de alto nível.
As habilidades e armas mais fortes que podiam ser trocadas no teste Palácio do Cristal Flutuante eram habilidades espirituais de classe média ou armas espirituais de grau médio, que custavam 1.500 e 2.000 pontos, respectivamente. Zhao Feng obviamente não trocaria seus pontos por esses itens. Depois de pensar um pouco, Zhao Feng tomou sua decisão. Eu quero a herança simples primeiro. Esse era o terceiro benefício, que outros participantes, exceto Bei Moi, provavelmente não tinham acesso. Certo. Assim que o homem falou, uma luz branca e translúcida fluía para o corpo de Zhao Feng. Era uma aura misteriosa, sem qualquer malícia. Pelo contrário, era quente e pacífica. A luz percorreu seu sangue, ossos e até sua energia mental, mas quando chegou a luz azul em seu olho esquerdo, ela se dissipou. Infelizmente, não posso criar uma herança perfeita para você. O caminho que mais combina com você é o da energia mental, que está ligado à alma. Por exemplo, ilusões mentais, previsões ou até mesmo invocação de cadáveres podem ser seu forte. Por que não pode ser criada? Zhao Feng ficou um pouco frustrado, a sugestão de Li Fuji era a mesma que a do primeiro ancião. O Palácio do Cristal Flutuante é um local de herança da justiça. Poucos aqui praticam o uso de energia mental, e isso é considerado um pouco perverso. Além disso, sua linhagem sanguínea torna ainda mais difícil criar uma herança específica para você. Claro, como você obteve o selo de relâmpago do Palácio do Cristal Flutuante e tem algumas habilidades de relâmpago como base, posso lhe dar a melhor herança do Palácio do Cristal Flutuante, a herança do relâmpago. Está bem. Zhao Feng acenou com a cabeça. Pelo menos ele conseguiria a melhor herança do Palácio do Cristal Flutuante. Uma grande quantidade de energia fluía para a mente de Zhao Feng, iluminando todo o salão. Um momento depois, uma torre de 3 andares apareceu em sua mente. A cena no primeiro andar era semelhante ao selo de relâmpago do Palácio do Cristal Flutuante, contendo iluminação e técnicas de relâmpago. Quanto ao segundo e terceiro andares, eles estavam cinzentos, e Zhao Feng não conseguia acessá-los. A herança do relâmpago foi selada em sua mente. No reino ascensionado, você só pode compreender o primeiro andar. O segundo exige que você alcance o reino do Espírito Verdadeiro, e o terceiro exige que você esteja pelo menos no posto de Verdadeiro Lorde, o terceiro céu do reino do Espírito Verdadeiro. Se você conseguir compreender totalmente a herança do relâmpago, não é impossível que você chegue ao topo deste continente. Essa herança do relâmpago é realmente forte. O reino do Espírito Verdadeiro é dividido em 3 postos, o posto de Verdadeiro Humano, o posto de Verdadeiro Místico e o posto de Verdadeiro Lorde. Os anciões do clã da Lua Quebrada provavelmente nem alcançaram o segundo posto ainda. A herança do relâmpago incluía técnicas de ofensiva, movimento e habilidades secretas. Essa herança abrangia todos os caminhos do relâmpago, mas Zhao Feng só podia aprender fragmentos do primeiro andar. No entanto, se ele conseguisse compreendê-lo totalmente, cultivadores normais do posto de Verdadeiro Humano não seriam páreo para ele. Depois de receber heranças, Zhao Feng partiu para o segundo benefício, onde Li Fuji concederia seus desejos dentro de suas capacidades. Meu primeiro desejo é entender a história do gato e fazer um pacto de mascote com ele. A história do pequeno gato ladrão era misteriosa, e não havia vínculo entre os dois. Após o teste, o gato poderia fugir a qualquer momento. O gato balançou as patas no ombro de Zhao Feng, mostrando seu descontentamento. Desculpe, nem mesmo eu conheço a história do gato, mas sei que sua linhagem sanguínea é única. Quanto ao pacto de sangue, depende da resistência dele e da força da sua linhagem. O homem luminoso olhou para o gato e balançou a cabeça. Diga-me como fazer o pacto e me ajude a ter sucesso. Zhao Feng estava disposto a tentar. O homem concordou, isso custará 200 pontos. Em seguida, ele explicou como criar um pacto de sangue com mascote. O homem ficou no centro, com Zhao Feng e o gato em cada lado. Ambos precisavam extrair algumas gotas de sangue. Quando isso foi feito, o homem fez um gesto, e o sangue formou um símbolo estranho no ar. O gato torceu o focinho, mas não resistiu. Talvez soubesse que, mesmo se tentasse, nada mudaria. O símbolo de sangue se formou entre Zhao Feng e o gato, e quando o homem acenou, uma onda misteriosa fluía do símbolo para os corpos de ambos. Logo, Zhao Feng pôde sentir uma conexão com o gato. Deu certo. Li Fuji pareceu surpreso e olhou para o gato com um olhar profundo. Ele não esperava que funcionasse tão bem. O pacto de sangue significava que o gato agora era oficialmente o mascote de Zhao Feng, com restrições. Zhao Feng também ficou surpreso que o gato não resistiu, em vez disso, ele tinha um sorriso de cumplicidade. Meu segundo desejo é aprender a história da capa da Sombra Yin e saber se ela pode ser consertada e, se sim, como. Zhao Feng então fez seu segundo desejo. Esse é um tesouro antigo que pode aumentar a velocidade e ocultar a aura do usuário. É um tesouro de herança, e seu potencial ainda não foi totalmente desbloqueado. Para você, seu valor é 10 vezes maior que o de uma arma espiritual.
Zhao Feng ficou satisfeito com a resposta. Tesouros de herança podiam ser usados por cultivadores do reino ascensionado e do reino do espírito verdadeiro. Eles eram itens que evoluíam junto com o usuário, obviamente muito superiores a uma arma espiritual. Dependendo da força do usuário, o poder da capa aumentaria. De acordo com o que Zhao Feng sabia, apenas Bei Moi teve sorte e recebeu um tesouro de herança, a camisa dourada e verde. Tesouros de herança não exigem cultivo elevado, mas a palavra de herança significa que apenas um pequeno número de pessoas pode usá-los. Li Fuji acrescentou. Zhao Feng entendeu o que ele quis dizer. Por exemplo, a capa da sombra Yin exigia o poder de sua linhagem sanguínea. Se ele não tivesse esse poder, nem mesmo conseguiria ativá-la. Sem atender aos requisitos, mesmo aqueles no reino do espírito verdadeiro não teriam muito uso para tesouros de herança. Depois disso, Li Fuji explicou a Zhao Feng como reparar a capa. Para consertar esta capa, você precisa de um mestre ferreiro, e esse ferreiro deve estar pelo menos no reino do espírito verdadeiro. Além disso, são necessários alguns recursos vitais que estão quase extintos neste continente. Posso lhe dar a maioria deles, mas os pontos necessários são mais altos que o normal. Quanto custa? Zhao Feng perguntou. Responder sua pergunta custa 200 pontos, e os recursos custam 500, totalizando 700. Tudo bem, troque. Zhao Feng concordou sem hesitar. Tesouros de herança, especialmente aqueles com habilidade de invisibilidade, valiam muito mais para ele do que uma arma espiritual. Uma arma espiritual comum custava apenas 500 pontos, mas não teria utilidade para Zhao Feng, a não ser que ele entregasse ao clã em troca de outros itens. Você ainda tem 1670 pontos. Eu os trocarei por uma arma espiritual de grau inferior, 2 habilidades espirituais, 4 habilidades mortais de classe superior, 8 habilidades mortais de alta classe. Zhao Feng enumerou friamente uma série de itens. A maioria eram habilidades, e a única arma espiritual servia apenas para distrair os outros. Essas habilidades continham cenas específicas em seu interior, das quais era possível obter iluminação. Zhao Feng abriu seu olho esquerdo e copiou todas as habilidades para a dimensão dentro dele. Dessa forma, ele não se importaria em entregar todas as habilidades ao clã. Clã da Lua Quebrada. 48 dias se passaram desde o início do teste, e a maioria dos participantes já havia saído dentro de um mês. Depois que Bei Moi quebrou o recorde de 1000 anos, tudo se acalmou. 5 pessoas do reino do espírito verdadeiro aguardavam do lado de fora do palácio do cristal flutuante. Nos últimos dias, uma tempestade se formou dentro do clã. Os participantes desta geração haviam aumentado significativamente em força. A maior mudança de todas foi a hierarquia dos discípulos do núcleo. Yeggan havia alcançado o 6º céu e tomado o título de discípulo líder. O antigo líder havia ultrapassado o limite de idade de 30 anos e não era mais um discípulo. Bei Moi, após receber uma herança misteriosa, alcançou o pico do 4º céu e derrotou Shen Xingrui, o segundo colocado anterior, em uma luta. Quan Shen e Han Xiaoyuan subiram para o 5º e 6º lugares, respectivamente. Até Lin Fan e Liu Yuer alcançaram o pico do 3º céu e agora tinham capacidade de desafiar os discípulos do núcleo. Mas todos estavam esperando por uma coisa. Zhao Feng, o louco que ficou em primeiro lugar, ainda não havia saído. Era previsível que as posições dos discípulos do núcleo mudariam ainda mais no próximo mês. A mestre do clã e os anciões estavam satisfeitos com a competição feroz entre os discípulos. Isso impulsionaria toda a geração mais jovem. O teste Palácio do Cristal Flutuante desta vez pode levar o clã da Lua Quebrada a um novo patamar. Os anciões concordaram, com grandes expectativas para seus discípulos. Nos últimos 1000 anos, nosso clã sempre ficou em último ou penúltimo lugar no evento da Aliança dos 13 Clãs. A competição da Aliança começará em 6 meses, e espero que esses discípulos mostrem seu valor. A mestre do clã, embora fosse uma mulher, falou com determinação belicosa. Antes disso, porém, a festa dos 3 clãs com o clã da Lua Prateada e o clã da Lua Etérea está se aproximando. Os 3 clãs compartilhavam um passado comum, tendo se originado do mesmo seque há muito tempo. Apesar de aliados, ainda havia rivalidade entre eles. Desta vez, vamos surpreendê-los. A mestre do clã falou com confiança. Enquanto os anciões sonhavam, uma luz brilhou na entrada do Palácio do Cristal Flutuante. Um jovem de cabelos azuis apareceu. Finalmente saí. Zhao Feng respirou fundo, com o rosto pálido. Ele havia gasto uma enorme quantidade de energia copiando todas as habilidades. A aparição súbita fez com que os 5 do reino do espírito verdadeiro saíssem de seu transe. Quando a luz se dissipou, Zhao Feng percebeu que 5 pares de olhos o encaravam fixamente. Jovem maligno, você finalmente saiu. Ajoelhe-se e confesse seus pecados. O ancião Xue liberou a raiva acumulada em seu coração. Zhao Feng, você reconhece seus erros? O mestre Haiyun gritou com frieza nos olhos.
As auras do reino do espírito verdadeiro pressionaram Zhao Feng, dificultando sua respiração. Nesse momento, o palácio do cristal flutuante tremeu, e os raios ao seu redor diminuíram pela metade. Um poderoso arco de relâmpago varreu todos para longe. O palácio do cristal flutuante se fechou. O primeiro ancião agarrou Zhao Feng e o levou para a divisão central. A mestre do clã e os outros anciões pousaram no chão. O movimento do palácio atraiu a atenção de muitos membros do clã. Aquele cara finalmente saiu. Espere para enfrentar a fúria de todos. Yang Gan, Dei Moi, Quan Shen e outros reagiram de maneiras diferentes. Dentro de um salão escuro do clã, uma voz fria ressoou. O teste acabou. Aquele bastardo não escapará do castigo do clã. Em pouco tempo, todo o clã foi perturbado. Muitas figuras se dirigiram à divisão central. Quan Shen, Lu Hou, San Yuanyao e outros exigiram que Zhao Feng fosse punido. Zhao Feng! Seu canalha! Você me enganou e roubou meus espólios de guerra. Quan Shen estava furioso. Zhao Feng, como ousa me chutar para o abismo no teste? Meu mestre é o ancião das leis, ele não o perdoará. Lu Hou gritou. Se não fossem os anciões presentes, ele já teria atacado Zhao Feng. Irmão Zhao. Não acredito que você seja esse tipo de pessoa. Eu poderia ter recebido uma herança como um irmão Bei. San Yuanyao fingiu inocência. Algumas discípulas até simpatizaram com ele. Um pequeno gato cinza pulou no ombro de Zhao Feng e olhou para a multidão com seus olhos de pérola negra. Foi esse gato que me enganou. Dei Moi ficou furioso ao ver o gato ladrão. Nesse momento, tudo virou um caos, com a multidão exigindo a punição de Zhao Feng. Zhao Feng franziu as sobrancelhas, todos estavam o xingando. Sendo o primeiro colocado do teste, ele ficaria quieto? Um bando de imbecis! Zhao Feng exclamou em voz alta, como um trovão. O quê? As expressões dos discípulos congelaram. Eles nunca imaginaram que ele seria tão arrogante em público. Não usem desculpas para encobrir sua incompetência. Se tivessem força, o primeiro lugar não seria meu. Zhao Feng olhou para a multidão com olhos afiados, pensando friamente. Desde os tempos antigos, apenas os vitoriosos escrevem a história. Quem veio em primeiro? Eu. Não vocês, palhaços. Você. Os discípulos ficaram sem palavras. Fim dos capítulos do 190 ao 192. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!